para a igreja. E nós estamos pagando a disciplina do seminário, de Sociologia Bíblica, E nós estamos lendo um livro que eu achei interessante assim tentar dialogar algo sobre esse livro, apesar que os pontos que eu vou trazer aqui, ele não vai fazer referência direta ao livro, mas em alguns pontos, alguns deles eu vou fazer uma aplicação do livro, Nesta manhã nós iremos fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Lucas capítulo 6, 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Novamente. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém. Irmãos, gostaria de fazer uma pergunta a lá Pastor Robson, Como deve ser um discípulo? Como deve ser um discípulo? Em geral, se for olhar em qualquer área social, o que é ser um discípulo? Vamos lá, quem pode dar exemplo aí? Quem pode dar exemplo de discípulos? Qualquer característica, qualquer pessoa. E aí? Como? Um aprendiz, um seguidor. Tem mais? Discípulos. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos sendo discípulos de Cristo, certo? Somos aprendizes de Cristo, somos seguidores de Cristo. É importante refletir que nem todos que seguiam a Cristo eram discípulos dele, A gente vê que quando Cristo estava aqui na terra, teve uma multidão que, quando o Senhor esteve operando milagres, que estava beneficiando aquele povo, eles estavam ali. O Senhor multiplicou os pães, matou a fome de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Mas tempo depois, aqueles mesmos que se alimentaram do pão de Cristo estavam gritando: crucificam. Então nem todo seguidor é discípulo, Aprendiz é muito importante, porque nós temos pelo menos na nossa vida duas pessoas de referência, colocar duas classes de pessoas de referência para nós sermos aprendizes.
Primeiramente, nossos pais. E desde a hora do nascimento, nós aprendemos com eles. A qualidade desse ensino, quem vai dizer é a cultura dos dois, diretamente. Primeiramente, vamos aprender dos pais. Segundo, iremos aprender mais tecnicamente como viver com os professores na escola, que eles nos vão comunicar o saber cultural, o saber funcional, que nós estaremos usando para interagir na sociedade de uma maneira mais racional, inteligente. Então a escola, o professor, ele vai nos ensinar uma maneira de sabedoria para nós crescermos na vida. Nossos pais estarão ensinando o fundamento da vida. Aquela palavra que os pais às vezes chegam assim, diz: meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Quando ele disser isso, pode ter certeza que uma grande verdade vai sair da sua boca. E bem-aventurado aqueles que têm pai e mãe para poder ser ensinado. Deve ser maravilhoso, porque infelizmente o meu pai se separou da minha mãe e eu não tive quase contato com ele, né? Mas minha mãe serviu como mãe, né? A famosa mãe, pai e mãe ao mesmo tempo. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe, é a verdade. O pastor Robson disse: rapaz, tua mãe, ela é bem direta assim, né? Ela não mete palavras não. Ela, se tiver de dizer, ela diz. Para a cultura da criação dela, a justiça, a verdade, a sinceridade. Isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou. Ela dizia: não compre fiado não, viu? Não compre fiado, porque é feio. Aí chega aqui, a gente faz logo um monte de cartão de crédito. A mesma coisa. Mas lá no interior, ela dizia: não vá na bodega comprar fiado não, que é feio. Já para não ter assim do que falar, né? Não ter do que as pessoas falar: rapaz, esse menino está devendo, está me devendo já faz tempo. Então, a pergunta: o que é ser um discípulo? Primeiramente, somos discípulos do nosso lar. Depois somos discípulos na escola, na sociedade. O pastor Edson, ele falou que há um choque cultural quando se encontra duas pessoas. Os dois, um aprende do outro. Só que tem um detalhe: sempre a cultura, porque cultura é tudo aquilo que o homem produz, sempre um vai prevalecer em cima do outro. É o que alguns pastores dizem, que tem pessoas que têm um grande potencial para ganhar almas, né? Para ganhar pessoas para si. Então, quando se encontra duas pessoas, tem um choque cultural. E esse choque, sempre uma pessoa ela vai trazer uma ideia que a outra pessoa vai estar usando para si. Então a ideia de um sempre vai prevalecer sobre a do outro. Agora, os dois, um vai aprender com o outro. Independente de quem vai colher mais do outro, sempre os dois são mutuamente ensinados um pelo outro. O que isso tem a ver com 6:39 a 40 de Lucas? Vamos ler novamente. Propôs-lhe também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Irmãos, a cada dia está surgindo igrejas. Nós já estivemos trazendo aqui um sermão sobre como enfrentar outras
pessoas de outras denominações. Primeira coisa, nós não devemos nunca julgar a pessoa porque ela não é da nossa igreja, que ela não tem a salvação, jamais. Porque só tem uma coisa que declara que somos salvos, é a fé. Então, eu posso dizer que alguém é salvo, mas eu não posso dizer que ninguém é condenado. O apóstolo Paulo, ele diz que Evódia e Sintique, o nome delas estão escritos no livro de Deus, e que um dia ele ia se encontrar com elas na eternidade. Mas você não vê Paulo em nenhum momento ele dizer que alguém está condenado. Então, irmãos, quando nós falamos de outras denominações, no livro que estamos lendo é O Futuro do Calvinismo. Esse livro, ele fala que lá nos Estados Unidos, a revista Time, ela traz 10 ideias que estão mudando o mundo. Pastor Demetrio já leu esse livro, O Futuro do Calvinismo? Já estudou, né? Já pagou, né? Então, O Futuro do Calvinismo, ele, se eu não estou enganado, foi em 2005 que foi publicada essa publicação aí na Times, 10 ideias que estão mudando o mundo. E a terceira ideia era o novo calvinismo. Todas as 9 ideias não tinham nada a ver com religião, tudo era ciência, tecnologia, alguma coisa relacionada com o social, né? Mas a terceira coisa mais importante que estava mudando o mundo é o novo calvinismo. E o que significa esse novo calvinismo? A gente vai ver ali alguns pregadores nos Estados Unidos que não são de igrejas calvinistas tradicionais, nem de igrejas presbiterianas, mas que eles têm pregado a mesma mensagem que Calvino pregou em 1500 e que tem feito essas igrejas encherem de pessoas, certo? Há uma denominação que em uma cidade lá nos Estados Unidos, uma cidade que, segundo o autor diz, que servia como cemitério religioso. As igrejas eram todas de portas fechadas. O percentual de cristãos verdadeiros, né, servos verdadeiros, como diz lá em Isaías, era 2%. Aqueles cristãos praticantes. E com essa igreja desse pastor, ela teve um crescimento lá de 7.000 pessoas, somando todas as congregações nessa cidade. Então, com base nesses fatos, no ministério desses 3 pastores nos Estados Unidos, ele levanta que o novo calvinismo tem mudado a mentalidade cultural americana e até do mundo. Quais as características dessas igrejas? O louvor. A principal característica, sem sombra de dúvida, é o louvor. Eles vão falar sobre programas de televisão e sites de internet. Mas esses sites e programas, eles servem para divulgar. Mas o que tem estruturado os cristãos dentro daquelas denominações é o louvor. Qual o elemento que tem dentro desse louvor? A predestinação, a soberania divina, a incapacidade do homem de se achegar-se a Deus, a depravação total, a expiação limitada, a graça irresistível. Dentro dos louvores, aqueles cantores, eles têm dado ênfase à doutrina calvinista. E o que é a doutrina calvinista? É o ensino das Escrituras. Ontem, pesquisando um pouco, eu encontrei o Vejam Só. Alguém sabe o que é o Veja Só? Do canal Hit, de R.R. Soares. É um programa de debate.
programa de debate. Ele trouxe ali 2 pastores presbiterianos e um pastor assembleiano. Ele colocou como lá em Atos, quando diz que Deus a cada dia acrescentava aqueles que haviam sido salvos. É Atos capítulo 13, né? Capítulo 2 diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que deviam ser salvos. Predestinação. Então aquele apresentador, ele diz: como pode? E vejam só, a Igreja da Graça, R.R. Soares, é uma igreja neopentecostal, né? A igreja da prosperidade. Mas o apresentador, ele foi excelente na escolha que ele fez. Em nenhum momento o apresentador negou o que estava escrito nas Escrituras. Ele diz: como pode a igreja evangélica negar um texto como esse e negar que Deus, ele predestina pessoas para a salvação? Então, irmãos, não é a doutrina calvinista de Calvino, como infelizmente alguns que conhecem um pouquinho mais em outras denominações, principalmente pentecostais, eles dizem: vocês acreditam nas doutrinas de Calvino. Na doutrina de Cristo, que está nas Escrituras. Atos, o apóstolo Paulo estava pregando naquela cidade, e ali cada dia o Senhor era com ele, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Isso é a doutrina das Escrituras, não é a doutrina de Calvino. A doutrina que aqueles pastores americanos estão pregando lá nos Estados Unidos é a doutrina das Escrituras. O que é que as institutas de Calvino ela faz? Ela traz todo o conselho de Deus de maneira organizada para o conhecimento da igreja. A Bíblia é um livro. Vamos colocar assim, a Bíblia é um livro, vamos colocar como se fosse um romance, né? Não um romance brasileiro. Romance brasileiro é romântico. Romance é toda obra que é escrita como uma história, né? Como se fosse contando a história de alguém. Então a Bíblia é um romance. Nesse romance, o autor, ele não se preocupou em organizar o ensino de Deus, não. O Espírito Santo, ele mandou o autor escrever. Ele autorizou o autor escrever. Ele não disse: olha, te preocupa lá em explicar detalhadamente os princípios fundamentais da doutrina de Deus, não. Nós vamos ver um pouco desse ensino detalhado nas epístolas, onde verdadeiramente o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, ele vai trazer o contexto do Velho Testamento para o Novo de forma mais detalhada. Mas o resto, você vai ver a doutrina de uma maneira visível e oculta. A doutrina está ali, mas ela está oculta. Por isso que nós pregamos e repetimos que a Bíblia ela tem partes mais claras e menos claras, partes que entendemos com mais facilidade e partes que entendemos quando o Espírito Santo ele nos ensina, quando ele diz: olha, eu quero que você aprenda isso com um fim proveitoso, com um fim para a glória de Deus. Aí sim nós iremos estudar a palavra e o Espírito Santo vai fazer com que nós compreendamos. Mas de bate pronto, irmãos, não tem essa pessoa que consiga compreender as Escrituras facilmente. Vai compreender o quê? Que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor, que não existe outro caminho senão Cristo. Isso daí é fundamental. O Espírito Santo ele dá a capacidade para os regenerados compreenderem. Mas partes mais difíceis, o Espírito Santo escolhe algumas pessoas, principalmente os pastores. Então, o novo calvinismo, ele
ele traz o quê? Ele traz as doutrinas antigas dos evangelhos, dos apóstolos, dos pais, da igreja da reforma, da igreja puritana, para a igreja atual. Então nós devemos entender o que com isso? Cristo, Ele salva quem Ele quer. Nenhum desses 3 pastores que foram colocados ali são presbiterianos, muito menos reformados. São de igrejas denominadas Igrejas da Graça. Igreja da Graça de tal cidade. Igreja de Jesus de tal cidade. Então, se nós formos olhar para o nome de igreja e não olharmos para a vida de discípulo, talvez cometamos algumas injustiças. Entrando um pouco aqui sobre o estudo, como seria uma pessoa que não é discípulo de Cristo? Vamos ver aí Mateus 15, um exemplo do que não é ser discípulo de Cristo. Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra tua mãe e teu pai, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, e jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração procede em maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Irmãos, não ser discípulo de Cristo é ser fariseu hipócrita. Os fariseus, eles se preocupavam com o exterior, e o seu interior estava cheio de rapina, cheio de maldade, hipocrisia, furtos, blasfêmia. Nós, se quisermos pesar a vida de discípulo, primeiramente devemos ver o lado negativo, que é o exemplo dos fariseus. Irmãos, que nenhum de nós jamais queira está apontando para os publicanos e pecadores
e querendo julgar a nossa vida e dizermos somos mais justos do que eles, porque os fariseus eram quem fazia isso. Segunda coisa, e os discípulos verdadeiros? Nós podemos ver em Mateus 10, 24. Mateus 10 e 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temai os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, o discípulo, como diz aqui, ele deve estar na igualdade do seu mestre. Os discípulos, se Cristo ele pregou, nós devemos pregar. Se Cristo sofreu, nós devemos sofrer também pelo nome dele. Se Cristo pede para que nós o confessemos, nós devemos confessar a ele. Esses são os elementos que um discípulo verdadeiro deve ter. Não devemos julgar pessoas pela aparência, pela igreja, pela maneira de pensar, pela maneira de andar. Neste livro que eu estou lendo, a mídia, os jornais, outros pastores, até pastores de igreja reformada, tem um pastor daquele ali dos 3 que foram dar de exemplo, que ele chama o pastor de boca suja. Eu não sei porque no livro ele não coloca qual é a palavra que ele está dizendo. Uma coisa eu sei, que nas suas pregações ele chama os homens de miseráveis, desgraçados. Isso daí está lá no livro. Não sei se é por causa dessas palavras que a mídia chama ele de boca suja. Porque com certeza, por mais louco que o pregador seja, ele não vai falar nada indecente na igreja, né, irmãos? Mas uma coisa tem nele que deixa os outros pastores inquietos. Não que eu esteja imitando, viu, irmão? Mas ele só prega de calça jeans. Ele não sobe na igreja de terno e gravata, no púlpito. Isso é cultura, meu irmão. Isso é usos e costumes. Infelizmente, a filosofia evangélica nossa, brasileira, julga as pessoas pela aparência e não julga segundo a palavra de Deus. Cristo, ele lá em João, ele diz que o testemunho que outro dá a respeito de mim, esse é verdadeiro, né? Eu sempre gosto de usar esse versículo. Realmente, testemunho que o meu vizinho dá sobre mim, logicamente, tem que ser verdadeiro, porque ele está ali escutando, ele está ali me vendo, ele conversa comigo, ele sabe quem eu sou. Melhor que meu vizinho é minha esposa, minha mãe,
Então o testemunho que essas pessoas vai trazer sobre mim tem uma certa verdade. Por isso que Cristo falou que o testemunho que eu der, testemunho que uma pessoa dá sobre si mesma, não é verdadeiro, e sim o testemunho que outro traz. Está escrito lá em João capítulo 2. Mas, irmãos, nós devemos também ter sempre atento o versículo lá em Pedro, que Pedro diz que se levantariam muitos falsos testemunhos contra a igreja, mas que quando esses ocorressem, eles deveriam ficar como mentirosos pelas boas obras que nós praticamos. Irmãos, se o testemunho que estão dando a meu respeito é baseado na maneira de mim se vestir, é um testemunho muito fraco. A não ser, irmãos, que nós estivéssemos andando aqui na rua diferente do que a palavra de Deus nos manda, né? E que era até uma forma humilhante, como está escrito lá em Isaías, que o povo de Israel foi humilhado tendo que andar na rua desnudos, né? Foi uma forma que Deus usou para julgar eles. Devemos ter muito cuidado na maneira de nós analisar os irmãos de outras igrejas, porque o livro, o Futuro do Calvinismo, ele tem uma parte lá, no final do livro, que ele fala sobre o novo calvinismo. Esse novo calvinismo, irmão, não é uma novidade, não é nada de novo que estão querendo trazer para o meio da igreja, não é dança dentro da igreja, não é bater palma, não é pular, não tem nada a ver com isso, não é línguas estranhas, não tem nada a ver com isso, não. O novo calvinismo é voltar ao passado. É igual uma pregação que eu escutei certa vez de Silas Malafaia, no capítulo 3 de 2 Pedro. Ele diz: você quer vencer o seu inimigo? Eu vou dar uma dica aqui do que você deve fazer. Eu vou trazer aqui uma receita para você. Não é receita de bolo, não. Aí a turma fica pensando: Silas Malafaia é psicólogo, olha, ele vai trazer aí uma psicologia aí para a gente. Não, ele pegou aqui, 2 Pedro capítulo 3, falou: para você vencer o inimigo, você deve ler a Bíblia, orar, andar de maneira com um bom testemunho. Quando ele terminou a pregação, o que é que vocês pensavam? Que eu ia chegar aqui trazendo novidade para vocês? Eu estou aqui como ministro de Deus para pregar a palavra de Deus. Então não vou trazer nenhuma novidade, não. Eu vou trazer a palavra de Deus para vocês. O novo calvinismo não vai trazer nenhuma novidade para a igreja. Ele vai trazer um retorno à palavra. Eu tenho ouvido da boca de, felizmente, pessoas que estão até desviadas da igreja. Talvez, como diz lá em Lucas, né? Nos últimos tempos, os homens desmaiarão de temor por causa do bramido do mar. Olha aí o tsunami. Às vezes a pessoa está na igreja e ela está desmotivada. Ela está na igreja sem buscar os elementos que Deus deixou: a oração, o jejum, leitura da palavra, consagração. Está ali na igreja, não regenerado, mas não trabalha da maneira que Cristo deixou. Aí fica desmotivado, preocupado, fica desmaiando de temor, como disse nosso Senhor lá em Lucas. Aí sabe o que acontece? Uma pessoa dessas chegou para mim, eu achei incrível, e se encaixou perfeitamente na minha vida, porque foi justamente o período em que eu tinha saído da Assembleia de Deus, estava sem igreja. Esse rapaz, eu não vou dizer ex-crente, né, irmão? Porque ex-crente não existe, desviado da igreja.
ele disse: Andrei, está na hora da igreja retornar ao passado. Imagina, a gente num período em que os jovens quer aí, como fala lá no livro Futuro do Calvinismo, uma vida hedonista, hedonismo, a busca pelo prazer de qualquer maneira, o prazer espiritual, o prazer intelectual, o prazer profissional, o prazer social, o prazer religioso. Uma vida numa igreja, numa sociedade que traga prazer para mim. A sociedade hoje, a juventude, eles querem viver uma vida que traga prazer individual. Uma pessoa dessa dizer que a igreja está precisando voltar ao passado. Já ouvi da boca de muitos: estamos precisando de uma nova reforma protestante. Estamos precisando que a igreja volte a ser a igreja primitiva. É um antagonismo, é uma contradição. No mundo que gira em torno de tecnologia, que hoje você tem um celular assim, amanhã você tem um assim, ó, melhor. Sempre você quer o melhor, mais moderno. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu achei incrível assim, um jovem dizer uma coisa dessa. Não, nós devemos, olha, a igreja está certo, está desviado, tal. Às vezes a pessoa fala uma coisa da boca para fora, isso não é a verdade absoluta. Mas, irmãos, está havendo um movimento aí mundial chamado o novo calvinismo. E aquilo que era tratado nos Estados Unidos como puritano, como algo que era para prender a pessoa, para não deixar a pessoa ter liberdade, os jovens estão correndo atrás. Os jovens estão querendo participar dessa igreja. Tem pessoas, vamos colocar assim, irmãos, tem pessoas voltando para as igrejas, independente de ser reformada ou não reformada, pentecostal. No Brasil, a quantidade de pessoas que eram cristãs evangélicas há 10 anos atrás, hoje talvez seja 200% a mais. Então é duas coisas, né? Primeiro sobre o louvor, que nós falamos do novo calvinismo, que principalmente é fundamentado no louvor, e segundo de como nós entendemos igreja, né? Que na verdade existem algumas denominadas igrejas
que segundo as Escrituras são seitas, né? Então as Escrituras, elas nos ensinam como nós devemos tratar uma seita. Acima de tudo, nós vemos que tinha ali Alexandre, né? O latoeiro, não tem esse personagem bíblico. E também tem outro personagem bíblico que era discípulo de Paulo, era auxiliar de Paulo, e que esse discípulo, ele se distanciou de Paulo e começou a ensinar heresias, né? Então Paulo, ele diz: não, afasta ele do rol de membro da igreja, né? Entrega ele a Satanás para que o seu corpo seja salvo no último dia. Nós devemos compreender sim. Isso aí, eu sim, com relação ao rapaz que estava tendo relações com a Aracha, ele pode ser os que vão afastar ele da navegação e para ser incesto. Verdade. No ano passado, eu fiz uma nota postura de Marcos no site do blog informando que a Igreja Presbiteriana no Brasil, a partir daquele momento, considerava a IUM como sendo uma seita herética. Porque dizer só seita é complexo para a gente precisa humana, porque seita é todo segmento político, religioso, cultural, mas seita, literalmente, herética. Então, eles citam no texto, argumentando que eles não pregam a gente na palavra de Deus, as doutrinas básicas, a salvação através da fé em Jesus Cristo. O Valdemiro Santiago, que se considera apóstolo, ele disse no final do ano passado: este dízimo é um dízimo especial, precisamos de 30%, porque é 10% para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Por incrível que pareça, muita gente acredita que aquele nome é um instrumento usado por Deus para trazer vida. A igreja está diante de uma situação bem complexa. Então, aí, como eu falei, nós devemos saber analisar, não segundo a filosofia cultural brasileira, mas segundo as Escrituras. Nós sabemos quem são as igrejas denominadas que são seitas, né? Agora, o que nós devemos focalizar é a pessoa, o ser humano. Vamos tirar as pessoas que estão no caminho sectário para a nossa igreja, né? Nós não devemos aceitar jamais seus ensinos. O novo calvinismo, ele não traz nenhuma heresia. Sobre o louvor, Fábio, é aquilo que eu falei no começo, né? Que o louvor deles é cantado as doutrinas da graça, entendeu? Então é uma pregação louvada, né? Uma pregação que está louvando, não vamos colocar aqui um conjunto diante do trono. Aqui dali, meu irmão, aqui dali você encontra dentro de um terreiro de macumba. Pode entrar no YouTube, tem vários irmãos lá fazendo a associação dos louvores de pentecostais, neopentecostais, e dos ritos de voodoo, de candomblé, é igual, até as línguas estranhas. Então, a igreja fundamentada, o principal aspecto que chama a atenção da sociedade é o louvor, porque este louvor está cantando as doutrinas da graça que se encontram nas Escrituras. Está entendendo? Lá tem um momento de pregação. E olha, John Piper, não tem nem o que falar desse irmão, que é um dos citados no livro, né? Não tem nem o que... O homem é uma bênção. Até adventistas do sétimo dia estão participando do culto dele. E sabe, está escrito no livro. E o que o irmão que foi entrevistado falou, disse: não, eu sou adventista, mas eu venho para aqui escutar a pregação
e chego lá na minha igreja e conto lá. Então, de alguma maneira, irmãos, o Espírito Santo está agindo. Está entendendo? Quem sabe chega num momento certo, o Senhor nos retira de lá. A gente tem exemplo de pessoas, quase todos nós, eu fui católico, praticante, quase todos nós saímos de alguma igreja que não era de acordo com a palavra. Então o Espírito Santo está agindo. Eu quis trazer essa ideia sobre o novo calvinismo, focalizando a questão de ser discípulo. Lá tem discípulos também. Assim como nós nos autodenominamos discípulos, lá também tem. Assim como nós nos denominamos discípulos, nas outras congregações também tem. E esses versículos que nós estivemos lendo aqui, eles servem para nos orientar de que como deve ser um discípulo e o que não é ser discípulo. Os fariseus não eram discípulos de Cristo. O pastor Demétrio pregou aqui domingo passado a parábola das 100 ovelhas. As 99 foram tudo abandonadas. Os fariseus, claramente, contexto, mais uma ovelhinha, publicano, pecador, Mateus, foi salvo, foi escolhido por Deus. E os 99 que se autodenominavam justos foram abandonados. Está entendendo? Então, ser discípulo de Cristo é ter essas características. Nós queríamos ainda falar 3 leis para ser um discípulo. A primeira, lei da limitação. Nós estamos limitados a tomar o exemplo de Cristo. Paulo fala: segui o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Segui o meu exemplo porque eu sigo o exemplo de Cristo. Nós devemos ter uma referência na igreja, mas o principal exemplo que devemos ter é o exemplo de Cristo, de ser discípulo. Cristo era discípulo como? Cristo disse certa vez: tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. É uma cadeia, é uma corrente, é um elo ligado ao outro. Assim como devemos ser discípulos de Cristo, Cristo foi discípulo do Pai. Cristo foi o exemplo que ele viu do Pai. Segundo, eu juntei os dois, irmãos. O primeiro é nós sermos um exemplo de Cristo, está limitado a Ele. E o segundo é a imitação, que eu juntei os dois. Nós devemos imitar Cristo, sim. Devemos imitar o pastor. Devemos imitar um irmão que vive uma vida de santidade, mas no sentido nosso, da nossa maneira. Você deve olhar, rapaz, o pastor, aquele irmão, ele está vivendo de uma maneira coerente, verdadeira. Eu queria ser como ele. Você sabia, irmãos, que, como nós já falamos, o choque cultural, o trabalho que eu estou hoje, há 8 anos atrás, eu era o santarrão dentro do trabalho. Eu era o cara mais chato que tinha. No primeiro dia de trabalho, os 2 colegas de trabalho que trabalhavam no laboratório, eram 3 laboratoristas, cada um responsável por uma área de análise da cerâmica, que eu trabalho na indústria cerâmica. Eu disse para os 2: olha, eu não quero ter 1 milhão de amigos, não. Aqui dentro eu quero ter amigos, mas que sejam bons amigos. Não me importo de chegar aqui e todo mundo gostar de mim, não. Eu só quero ter 2 ou 3, mas ser verdadeiro comigo. Isso daí, meu amigo, foi um choque para eles, assim. Caramba, o cara é chato, Mas eu digo uma coisa a vocês, irmão. Um não era cristão, não era cristão praticante, porque todo mundo se denomina católico. O outro é evangélico protestante, de uma igreja chamada Nova Apostólica, que não é uma igreja reformada, mas é uma igreja bem antiga.
Irmão, digo uma coisa: o que eu aprendi com esse cidadão, o que eu aprendi com eles, quer dizer, a influência deles foi maior que a minha sobre eles. Está entendendo? Então, o que eu imitei deles foi coisas boas. Coisas boas que eu tinha defeitos e às vezes eles me corrigiam, às vezes pela a maneira de ver. Eu estava vendo eles agirem. Eu disse, não, o correto é ser igual a ele, o correto é fazer assim. Então, irmãos, imitar um servo de Deus verdadeiro não é pecado, não. É pecado você imitar os pecados dos outros. Mas nós devemos ter uma pessoa de referência. E a principal é Cristo. E a terceira lei, participação. Nós temos vários versículos aqui, né? Mas o que é ser um discípulo participativo? Deixa eu ler pelo menos um aqui para o irmão ter uma noção. João capítulo 15, versículo 20. 15 e 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Agora, 1 Pedro 4 e 13. Só esses dois. 1 Pedro 4 e 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes, está vendo? Participação dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Devemos ser participante do Mestre. Se somos discípulos, devemos sustentar o seu ensino. E as consequências dessa sustentação serão várias e diferentes. Podem ser muitas positivas, mas também podem ser muitas negativas. Então, para sermos discípulos verdadeiros, temos que limitar-nos, ter Cristo como a referência. Depois devemos imitá-lo. E em terceiro lugar, devemos participar dos atos de Cristo. Se Cristo pregava, devemos pregar. Se Cristo expulsou demônios, devemos expulsar também. Se Cristo ele sofreu aqui, devemos sofrer também. Se Cristo foi abençoado, devemos ser também. E por aí vai. No geral, temos visto isso na nossa igreja. Temos visto isso em alguma igreja, no meio de alguma sociedade. Nós podemos analisar isso aí como uma preparação para talvez um novo calvinismo que esteja surgindo aqui. Eu já estou me antecipando ao que talvez nós escutemos ali, porque futuramente, irmãos, não nos admiremos se chegar algum pastor aqui, até da nossa igreja, e venha explicar ou então falar como aqueles 3 pastores americanos. E eu digo a você, irmão, duas coisas. Às vezes, quando nós conhecemos algo novo, nós temos a empatia, Fábio, empatia, né? Empatia é quando a gente fica meio duvidoso, de querer se afastando. Às vezes a gente tem empatia, né? Quando a gente conhece algo novo. Segundo, às vezes quando a gente conhece algo, ou então quando a gente se encontra em uma situação e essa situação traz uma interrogação na nossa cabeça, isso é filosofia, viu? Essa interrogação, ela é maior do que você. Quando nós encontramos uma dificuldade na nossa vida, principalmente na área mental, que nós não compreendemos,
e se torna maior do que você. E quando nós encontramos algo que é maior, nós vamos procurar vencer isso que é maior. Então, pode ser positivo. Não estou querendo dizer que nossa igreja aqui vai ser igual àquelas igrejas lá. Mas eu estou querendo dizer uma coisa, que lá tem pessoas sendo salvas, tem pessoas adorando a Deus, tem pessoas se comportando igual a nós, mas a empatia, a situação nova, talvez gere em nós esse afastamento, essa dúvida. Mas eu digo uma coisa, irmãos, que o que eu vi naquele livro que nós estamos estudando no seminário, recomendado pelo pastor Edson, é uma novidade antiga, que foi pregada há aproximadamente 500 anos atrás, aniversário de nascimento de Calvino. As doutrinas calvinistas, de uma maneira diferente do que nós temos recebido. Mas ali tem discípulos ali que estão seguindo o exemplo do mestre. Isso aqui é importante. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir. Poxa, será que Andrei está trazendo é positivo ou negativo para a igreja? Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus pregada, ela traz os seus efeitos. A palavra de Deus, ela cumprirá toda a vontade de Deus. Está escrito lá em Isaías: cumprirá toda a vontade de Deus. Não há uma palavra que seja pregada que ela não venha se cumprir. Se nessa manhã estivemos trazendo aqui o conselho verdadeiro de Deus, estivemos trazendo a palavra de Deus, pode ter certeza, irmão, que vai ser algo positivo para nós. Infelizmente somos limitados, finitos, então nós não compreendemos as coisas na hora que escutamos, mas depois, quando nós passamos a meditar, e na área espiritual, quando passamos a orar a Deus, com certeza Deus, Ele tira todas as dúvidas do nosso coração. Tem um dos profetas, não sei se é Amós ou se é Oséias, que diz que Deus não fará nada sem revelar os seus santos profetas. Os profetas hoje são os pastores, os pregadores da palavra. Se for da vontade de Deus que vocês tivessem nessa manhã escutado essa palavra, com certeza Ele vai tratar essa palavra no nosso coração. Deus, Ele vai tratar, Ele vai trazer. Olha, o fim desse estudo foi isso, meu filho, né? Então que Deus nos abençoe. E eu tenho certeza, irmão, que vocês, cada um de nós, eu não estou aqui querendo dizer que os irmãos já estão julgando como negativo, não é isso não. Eu juro a vocês, eu tenho certeza que os irmãos vão compreender o estudo positivamente. Amém.